Olá, vamos chegando. O título da nossa live de hoje é bem intrigante. O que fazer para ser próspera? E aí eu quero começar perguntando para você: você se considera uma pessoa próspera? Sim ou não? Responde se você considera, ou dois, se você não se considera. Então, o que a gente tem que entender é como se dá esse processo para que você possa atingir a frequência da prosperidade. Para quem não me conhece, eu sou Lucy Pires, mentora de desenvolvimento pessoal. E a primeira coisa que a gente tem que entender, o que é a abundância? A abundância é o estado natural do universo, né? Então, se você parar para observar, oi Alexandra, seja bem-vinda. Se você parar para observar, você já parou para de repente tentar contar as estrelas do universo? As estrelas no céu, as folhas de uma árvore, os grãos de areia, quando você pega um punhado, os pingos da chuva numa vidraça, você vai ter uma ideia dessa infinitude que é o nosso universo, de quanta abundância está contida nisso. Então, outro exemplo, por exemplo, olha só quanta abundância tem numa pequena sementinha de um fruto qualquer, por exemplo, um tomate. Cada uma das sementes é capaz de dar origem a uma planta com um número ilimitado de frutos. Isso é abundância. Então, o universo, ele é pródigo e abundante por definição. Logo, estamos inseridos nessa abundância. Só é necessário que a gente acesse isso, né? E temos o direito natural de recebermos tudo o que necessitamos. Então, o que o dinheiro significa para você? Né? Para mim, significa a energia da gratidão. Antigamente, a gente não tinha, antes de ser inventado o dinheiro, as trocas eram feitas. Então, se eu tinha arroz, você tinha feijão, a gente trocava. Ou seja, eu te agradecia com o meu serviço e vice-versa. E a partir do momento que o dinheiro foi inventado, ele veio para substituir quem não tinha com o que trocar. Então, se eu te entrego um serviço e você não tem como me retribuir na mesma moeda, você me retribui com dinheiro. Logo, o dinheiro é uma energia de troca de serviços, tá? E quando a gente pensa em, nossa, mas por que então eu não consigo acessar esse fluxo de dinheiro na minha vida? Você tem que prestar atenção no primeiro pilar que pode estar te impedindo de acessar a prosperidade, que são as crenças limitantes. Nós somos constituídos por crenças desde a infância. Então, se de repente eu fiquei a vida inteira ouvindo, eu cresci ouvindo dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é um mal necessário, eu tenho essa crença rodando dentro da minha mente e inconscientemente isso fica vibrando em mim. Então eu tenho que olhar para essa crença e ressignificar, mudar, criar uma nova crença contrária a essa. Porque enquanto você ficar remoendo a carência, pensar em pobreza, então a pobreza atrai mais pobreza. Então é impossível criar prosperidade enquanto você acreditar que o dinheiro é sujo ou que ele é um mal necessário. Então olha e faz um exame rápido. Quais as crenças que você tem com relação ao dinheiro? O que você pensa com relação a isso, né? E aí, se você quiser olhar firmemente para essa questão das crenças, eu vou ter agora no próximo sábado, depois de amanhã, uma imersão VIP presencial comigo, um dia inteiro de imersão, onde a gente olha muito para essa questão das crenças, faz ressignificação, e aí nessa imersão você pode fazer um mergulho profundo na história da sua vida e verificar o quanto que as suas crenças limitantes estão te travando, impedindo que você acesse a prosperidade. Então fica aí o meu convite, se você está aqui em São Paulo, próximo a Atibaia, vem comigo, ainda dá tempo,
entre em contato, coloca aí imersão, que a minha equipe vai entrar em contato com você e de repente a gente vai poder trabalhar isso de uma forma mais profunda, ok? O segundo item que eu quero trazer para vocês é a questão da desonestidade. Ou seja, existe uma lei, uma das leis sistêmicas é a lei do retorno. Então é aquela história, se você tirar qualquer coisa da vida, ela também irá tirar de você, tá? Simples, a lei do retorno, simples assim. E muitas vezes a gente pratica essa coisa da desonestidade de forma que às vezes nem é uma coisa assim, mas não é tão grave, eu não estou roubando, mas você faz pequenas ações de desonestidade. Por exemplo, você não entrega o serviço contratado de acordo, você rouba o tempo dos outros, né, à toa, você tem essa coisa de mentir, né, pequenas mentirinhas, ou você está num lugar, aí você sai com uma caneta de um escritório que você levou para casa, né, e que de repente não te pertence, mas tudo bem, é só uma coisinha de nada. Então, todas essas são formas de desonestidade. É como se você dissesse ao universo, eu não mereço coisas boas, preciso dar aquele jeitinho para obtê-las, né? Tem até, o brasileiro é famoso, né, por esse tal jeitinho, né? Só que isso realmente é um fator negativo, né? Então, de repente, outro item, ressentimentos envolvendo dinheiro, tá? De repente você passou por alguma situação do seu passado que te causou mágoa, ressentimento, envolvendo dinheiro. Isso pode estar bloqueando a energia da abundância na sua vida, né? Então, precisa olhar para isso, de repente soltar, liberar, né? Não ficar amarrado com esses ressentimentos, porque nós somos vibração, nós somos energia condensados num corpo. E aí, se você fica preso a ressentimentos do passado, você fica ali vibrando na raiva, na angústia, sabe, na tristeza, no ressentimento, são energias muito baixas e essas energias não contribuem em nada para que você acesse a energia da abundância, que é uma energia ligada à alegria, à coragem, né, ao otimismo. Então, presta atenção, que tipo de emoções que você vem nutrindo na sua vida. De repente, alguma coisa, alguma situação do passado, né, que você não consegue desapegar, não consegue perdoar, não consegue soltar. Então, isso também é um fator muito importante para bloquear a sua prosperidade, tá? Próximo item. Então, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre as coisas que bloqueiam a nossa prosperidade, né? São verdadeiras, assim, são como se fossem ervas daninhas que roubam a prosperidade da sua vida. Então, eu falei primeiro sobre as crenças limitantes, falei o segundo ponto, a desonestidade. Agora, o terceiro ponto, ressentimentos envolvendo dinheiro. O quarto ponto, a inveja. A inveja é um dos sentimentos também piores da gente ficar nutrindo. Então, ter inveja de quem tem mais dinheiro, é como se você colocasse um muro entre você e a sua própria prosperidade. Então, é uma forma de você ficar conectado com a escassez, né? É como se você vibracionalmente dissesse ao universo, o pouco que existe você deu para ela e não para mim, né? Então, se você se conecta com isso, você vai continuar atraindo o pouco para a sua vida. Tudo que você foca, expande. Então, se você fica focada na escassez, na inveja, né, no pouco, é isso que você vai continuar atraindo para a sua vida,
ok? Pega essa dica aí e vai colocando, coloca aqui para mim nos comentários se algum desses 4 aspectos que eu trouxe, se você se identifica, e coloca aí para mim, escreve para mim qual que você já se identificou e que realmente precisa melhorar. Quinto aspecto, pagar as suas contas com ódio. Nossa, isso bloqueia demais, sabe? Quando você não consegue ter gratidão por você, de repente, estar pagando as contas, a energia do dinheiro, ela precisa circular. Então, se ela sai de você com uma frequência de ódio e de reclamação, né? Sabe? Nossa, não acredito que eu vou ter que pegar esse único dinheirinho que eu tenho para pagar esse boleto maldito, sabe? Você não consegue agradecer ao universo a sua capacidade de pagá-lo. Então, presta atenção nisso. Qual está sendo o seu movimento na hora de pagar as contas? Você consegue nutrir gratidão por, nossa, que bom que eu consigo pagar essa conta hoje. Então, isso também é muito importante que você se atente. Se de repente você está pagando com ódio, muda isso, muda esse pensamento. O pensamento nós podemos mudar. Então, muitas vezes a gente fica ali no piloto automático, imaginando que, nossa, sabe a famosa síndrome de Gabriela? Eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Só que não, né? A vida é movimento. Então, quando você identifica uma coisa que não está legal para você, tenha a coragem de mudar, se permita, faça, se coloque em movimento. A mudança só vem com o movimento, com as ações, né? E aí, então, já que a gente identificou todas os pontos negativos, as travas que nos impedem de repente, acessar a prosperidade, repetindo para quem está entrando agora, as crenças limitantes, a desonestidade, o ressentimento envolvendo dinheiro, a inveja, de repente você pagar as contas com ódio, não ter gratidão, tudo isso vai minando a sua frequência de prosperidade, de abundância. Ah, tá, então entendi. Como é que eu mudo isso? Você vai ter que inverter isso. Então, se você tem crenças limitantes, você vai ter que fazer a reprogramação dessas crenças limitantes. Essa é uma das formas mais poderosas. Então, escolha ver o dinheiro como um bom amigo que te ajuda a trazer conforto e a realizar seus sonhos. Então, de repente, se você tem aquela crença de dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, quem tem dinheiro não presta, né? Ser rico, se você é rica, você não é uma pessoa boa. Tudo isso são crenças limitantes que impedem que o dinheiro chegue até você. Então, reprograme essas crenças, né? Como que a gente faz isso? Indo para o contrário, né? Dinheiro, se eu tenho a crença de dinheiro é sujo, o dinheiro não é sujo, né? O dinheiro é positivo, é meu amigo, ele me ajuda. Fica aqui comigo até o final, que eu vou te ensinar 2 afirmações bem positivas e poderosas para atrair dinheiro para a sua vida. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu posso de repente ter um golpe de sorte e ganhar na loteria. Já existem vários casos de que essa coisa da sorte ganhar na loteria raramente traz mudanças efetivas, né? A maioria dos vencedores, eles acabam perdendo quase todo o dinheiro no prazo de 2 anos. E muitas vezes ficam financeiramente até pior, né? Então, por que você acha que isso acontece, né? Porque não envolveu uma mudança de consciência.
porque muitas vezes a pessoa não estava preparada para ter aquela nova consciência financeira de poder, de dinheiro, e sai gastando a rodo, não faz não desenvolve uma inteligência material, não aprende a fazer gestão dos seus recursos financeiros e acha que o dinheiro nunca acaba. Então, tem aquele ditado, né? O dinheiro não aceita desaforo. Então, se você tem, você precisa aprender a otimizar, a valorizar, né? Para que você não saia gastando aí aleatoriamente a rodo e depois de um tempo, cadê, né? Sumiu. Então, é como se você dissesse ao universo: eu não mereço ter coisas boas, a não ser através de um golpe de sorte. Quando você, de repente, você está gastando uma boa parte do seu salário investindo em jogos de azar, loteria, é essa a mensagem que você está mandando para o universo. Eu não mereço ter coisas boas, a não ser se for através de um golpe de sorte. E a gente sabe que o percentual de ganho é tão insignificante perto do montante investido. Então presta atenção, né? Como que você está fazendo o uso do dinheiro? De repente, quanto do seu salário você está apostando, né? na tal da sorte, né? Segundo item, abençoe o que você já tem, tá? Então, a gente está falando aqui como reverter essa situação de negatividade com relação à prosperidade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma reprogramação de crenças limitantes. A segunda coisa, abençoar o que você já tem. Então, todos os dias, quando você acordar, você pode escolher reclamar do que você ainda não tem ou agradecer e abençoar o que você já tem. Tudo se resume a escolhas. O que você está escolhendo? Você está escolhendo reclamar pelo que você ainda não tem ou você consegue agradecer e abençoar o que você já tem, né? A gratidão é uma das frequências mais poderosas que existem. É como se ela fosse um adubo, né, para o jardim, um jardim fértil que é o nosso subconsciente, né? Então, quanto mais eu agradeço, mais o universo entende que ela está querendo mais. Então, eu vou dar mais do mesmo. Quanto mais você agradece, mais você recebe. Presta atenção nessa dica. Quanto mais você recebe, quanto mais você agradece, mais você recebe. Então, comenta aqui para mim. Você é uma pessoa que costuma agradecer? Você, de repente, você está mais na gratidão ou mais na reclamação? Coloca aqui, gratidão, pode escrever, ou coloca gratidão ou reclamação. Qual dessas duas emoções você está exercitando mais ultimamente? Pausa para água. A gente falou também da questão de você sentir inveja, né? Então, como é que você reverte isso? Celebrando a boa sorte dos outros, né? Quando você faz isso, quando você consegue ficar feliz pelo outro, você imediatamente se conecta com a frequência da prosperidade. Então, de repente, e quem nunca, né? Aquela invejinha básica, mas é importante a gente ficar atento aos nossos sentimentos e mudar, transmutar qualquer sentimento que possa vir a se tornar inveja por admiração, né? Então, se de repente tem alguém que você fala, nossa, caramba, como essa pessoa está se dando bem, como ela está, sabe, conseguindo progredir. Ao invés de você sentir inveja, sinta admiração e procure se inspirar e, de repente, até modelar. E veja a abundância também chegar até você, né? Isso não tem nada de errado, você se inspirar e até você modelar no que está dando certo. O que não pode é ficar nutrindo maus sentimentos como a inveja, ok?
E aí, quando você trabalha constantemente a sua conexão espiritual, né? Isso te ajuda também muito a você não ficar nutrindo esses tipos de pensamentos ruins, tá? Outra coisa muito importante é você ter uma gestão clara sobre as suas finanças, ou seja, você desenvolver a inteligência material, né? E isso é uma coisa que, infelizmente, não é ensinado nas escolas, né? A gente tem uma série de matérias, tal, mas não é ensinado para a gente a gestão de finanças, como que você vai administrar o seu dinheirinho, né? Então, quando você tem a sorte de repente, os seus pais, a sua família te orientar sobre isso, ok. Se não, você tem que buscar, mas eu tinha muito essa dificuldade também, né? Mas é uma coisa que a gente pode aprender, tudo na vida a gente pode aprender desde que a gente se disponha, né? Então, quando você não quer nem olhar para as suas finanças, significa que ainda você está mantendo uma relação negativa com o dinheiro, né? Então, segmentar as nossas finanças, de repente usar planilhas para você identificar, até para você ter uma clareza maior, nossa, como eu estou gastando o meu dinheiro, para onde vai? Às vezes, sabe, você vai fazendo despesas e você nem se dá conta, e aí depois um belo dia você fala, nossa, o meu dinheiro evaporou. Não, ele foi para algum lugar que você não está no controle, né? Então, ter clareza sobre isso, identificar, isso também é um ótimo exercício contínuo de autoconhecimento. A inteligência material, ela faz parte, né, compõe também, é um dos pilares da inteligência emocional como um todo, tá? Então, e aí também você tem que aprender a valorizar, a se valorizar e, de repente, a cobrar com tranquilidade pelo seu trabalho. Então, você tem que trabalhar o seu alto valor, a sua autoaceitação, desenvolver a sua confiança, né? Porque se você não reconhece o seu valor, será muito pouco provável que os outros reconheçam, né? Tudo começa em mim. Então, se você não se sente confortável cobrando pelo seu trabalho, você transmite esse desconforto inconscientemente ao outro. Sabe aquele momento que você tem que informar o valor do seu produto e você fica, sabe, a garganta trava, você tem dificuldade, você vem aquele pensamento, nossa, será que vão achar caro? Será que, né? Então, prestar atenção a isso, o que está se passando, como é que está o seu alto valor, né? E aí, quando você transmite esse desconforto para o outro, as outras pessoas, elas também não se sentem à vontade e pouco menos atraídas a pagar você, né? Simples assim. Então, esse alto valor também tem que ser desenvolvido, aprendido. Muitas vezes a gente traz as tais das crenças, né? Então, de repente, se você foi aquela criança que ouviu em algum momento, ou dos seus pais, geralmente ali do círculo próximo, né? Então, num primeiro momento, os pais, depois professor, você não faz nada certo, né? Você não vai dar certo na vida, você não tem futuro. São as crenças limitantes que você vai ficar aí ruminando no seu subconsciente. Então, é muito importante que você faça as pazes com você mesmo, com o seu alto valor, se trabalhe, reconheça, se reconheça. Tudo começa em mim. Então, eu preciso me valorizar, eu preciso me amar para que o outro também possa espelhar isso, né? E, por último, permita-se usufruir e ter prazer com o dinheiro, né? Ou seja, viver em abundância não tem nada a ver com o quanto você tem na conta, né? É sobre
como você se sente sobre o dinheiro, né? A prosperidade financeira, ela começa com um estado de espírito, né? Então é muito importante, mesmo que você ainda não esteja naquela situação, você faça movimentos para que você se sinta disso. Então, ok, eu vou de repente tomar um café num lugar que eu de repente gostaria de frequentar muito, mas eu não tenho condição financeira naquilo, mas eu vou me colocar no movimento daquela situação, sabe? De repente, ao invés de ficar comprando várias peças de roupas sem qualidade, eu vou me privar, mas aí eu compro uma peça até melhor, sabe? Uma coisa que realmente converse com a prosperidade que eu estou buscando, né? Então, é questão de você se observar. As ações que eu estou tendo estão realmente me levando para prosperidade ou eu estou conectada com a escassez? Então lembre-se, tudo que a gente foca expande. Então, se eu estou o tempo inteiro focada na escassez, na reclamação, na inveja, nas crenças que de repente eu cresci ouvindo, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, pessoa que tem dinheiro não presta. Como que eu vou acessar isso, né? Se de repente eu tenho muitos ressentimentos por coisas do passado relacionadas a dinheiro, eu também não vou estar com o fluxo liberado. Então, presta atenção em tudo isso. É óbvio que, às vezes, é muito mais difícil quando a gente faz esse processo sozinho. Então, se de repente você achar que faz sentido, eu posso te ajudar. Eu tenho um processo de mentoria onde a gente trabalha toda essa parte de crenças limitantes, a gente trabalha o alto valor, a autoaceitação, a autoconfiança. Então, a gente pode fazer essa jornada juntas, eu pego na sua mão e te ensino a passar por todos esses pilares, a identificar as crenças, ressignificar. Inclusive, no início dessa live, eu avisei que agora, no próximo sábado, dia 21, depois de amanhã, eu vou ter uma imersão presencial VIP aqui comigo, onde nós vamos trabalhar, a gente faz um verdadeiro mergulho na história da sua vida, olha para essas crenças limitantes, olha para a questão da autoestima, trabalha a sua autoestima para que você possa desenvolver o seu alto valor, a sua autoaceitação, de repente, através de dinâmicas sistêmicas, a gente vai lá na sua criança, que muitas vezes é uma criança ferida, todos nós temos uma criança ferida, e fazer as pazes com essa criança, saber como nutrir, como cuidar, é muito importante. O autoconhecimento, ele é transformador. Eu costumo dizer que autoconhecimento é tudo na vida da gente. E muitas vezes a gente vai priorizando outras coisas, até porque a gente não é ensinado, né, sobre a importância da saúde mental. Nós estamos aí passando por esse setembro amarelo, que é um mês muito significativo quando a gente fala em termos de saúde mental, que traz justamente uma consciência sobre a importância da gente se cuidar, da gente de repente pedir ajuda se necessário. Então, muitas vezes você fica ali naquele processo de, sabe, tá naquela piscina morna de caca, né? Mas aquela famosa falsa zona de conforto, mas você não se permite mudar, você tem medo e é natural, né? Toda situação de mudança traz um medo. O medo é uma emoção normal do ser humano, mas você tem que aprender a identificar. Esse medo é um medo de alerta ou é um medo paralisante? E não se deixar se paralisar, né? Fazer ações
que vão realmente te levar para um outro nível, para um outro patamar, tá? Então, para finalizar, eu vou deixar com vocês 2 afirmações da Louise Hay, muito poderosas, com relação a essa questão do dinheiro, da prosperidade. A primeira diz assim, se você tiver como anotar, anota aí, se não, reveja a live, eu vou repetir. E o legal das afirmações é que você faça repetições diárias dela, né? Vibrando, sabe? Coloca vibração nisso para que realmente o universo entenda o que você está afirmando. Então, a primeira afirmação diz assim: a minha renda está sempre aumentando. A minha renda está sempre aumentando. Repetindo, a minha renda está sempre aumentando. Repete 3 vezes todos os dias. A segunda, sou próspera, prospero em tudo o que faço. Prospero em tudo o que faço. Repetindo, prospero em tudo o que faço. Ok? Anotou? Bom, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para mim ou me manda um direct que eu mando de volta essas afirmações. Então, eu espero que esse conteúdo tenha sido contribuição para você. Se você, de repente, conhece alguém que está passando por essa mesma dificuldade, compartilha essa live e se, de repente, fez sentido para você e você quiser aprofundar mais esse tema, eu fico à disposição. Me manda um direct. Se você tiver interesse em participar da imersão, coloca aí imersão, ou mesmo se você quiser dar um passo além, me procura e a gente pode, de repente, começar um processo de mentoria que eu tenho certeza que vai alavancar muito os seus resultados, ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Beijo no coração.